Fala pessoal, estamos começando mais um Papo Tech, hoje com um assunto muito importante e uma convidada ilustre. Dilma, seja muito bem-vinda. Você que é CEO da Nossa Praia e também Head de uma das frentes da B Partners, certo? Isso, lá eu sou Head de ESG. Legal. Dilma, eu queria saber um pouquinho da sua trajetória até chegar no tema de ESG, a sua formação, como que foi a sua jornada até ocupar o cargo de liderança nas corporações, né, puxando esse tema de extrema importância. Pois é, as pessoas quando gostam de me perguntar como é que foi essa minha jornada aí dentro do ESG, eu falei, gente, eu acabei nascendo numa árvore, né? E as pessoas falam assim, não, isso é mentira. E eu falo, não, é verdade, eu posso provar. Lembra de um personagem do Castelo Rá-Tim-Bum que falava passarinho? Lembro. Que som é esse? Então, sou eu. Uma das patativas do Castelo Rá-Tim-Bum. Ah, você era como atriz lá, entendi, né, do Castelo. Eu comecei assim. Legal. Aquilo já faz 30 anos, né? Mas eu comecei assim. Então, como dizer que eu não sou ESG se eu morava numa árvore, gente? Legal. Presta atenção, né? Então, a minha trajetória ESG vem dali. Mas depois, obviamente, do Castelo, né? E de uma educação que a gente teve, assim, muito clara e focada na questão do racismo estrutural, nas dificuldades que a gente iria encontrar sendo pessoas pretas, aproveito e já faço aqui a minha audiodescrição, já que a gente vai falar do tema ESG na minha apresentação. Então, eu sou uma mulher negra, eu tenho 1,68 m, eu estou vestindo hoje um conjunto de calça e colete preto, com uma blusa preta, meus cabelos são curtos, meus olhos são castanhos e hoje eu estou de óculos aqui. E aí, eu vim evoluindo e eu entrei na comunicação através desse lugar da dança, né? Então, por ter essa habilidade de dança, essa habilidade artística, eu acabei entrando no mundo da comunicação. E aí, no mundo da comunicação, que na época era um mundo de eventos. Então, o que eu fazia inicialmente em eventos? Eu dançava, eu era uma bailarina que ia lá, entre um diretor falando e uma outra pessoa convidada falando, tinha um número musical e era ali que eu entrava e acabava ficando nesse intervalo. E nesses intervalos que a gente tinha, eu comecei a achar naquele momento que eu não precisava mais ser caixa de supermercado, porque aquilo que aquelas meninas faziam, que os assistentes faziam, eu sabia fazer, que era colocar um convidado na luz, explicar para ele em que lugar do palco ele ficava, dar a deixa para ele entrar no palco. Gente, isso era tudo que eu sabia. Então, eu achei que eu já pudesse ocupar esse espaço. E ali eu venho trilhando essa questão, né, da comunicação dentro de uma agência de live marketing, né, que é uma agência que fazia eventos, promoções, campanhas de incentivo, e me desenvolvendo por aí, eu chego a diretora artística e depois diretora de produção, aí já numa agência grande, não foi do dia para a noite, tem muitos anos aí, mas encurtando, né, essa história. Eu, num grande grupo de publicidade, entendi que eu não estava crescendo mais, que há 7 anos eu estava no mesmo cargo e todo mundo que tinha começado comigo ou depois de mim já estava um passo à frente. E aí é nesse momento que eu me jogo, né, faço meu salto de fé empreendedor, né, me jogo nessa jornada empreendedora achando que, olha, vai ser fácil aqui e aqui eu vou conseguir provar mais algumas teses, que eu posso ser CEO da minha própria empresa, então eu posso crescer nesse lugar. E aí foi muito por isso que eu comecei a empreender, com uma necessidade de provar para os outros, né, com aquilo que eu sabia fazer, que eu poderia estar num cargo acima, né, daquela estrutura corporativa. E, enfim, foi uma primeira jornada empreendedora, a Nossa Praia é a segunda jornada empreendedora. O ano passado ela teve uma parte, né, adquirida pelo grupo B Partners e a gente está aqui hoje, né, justamente com esses 2 chapéus. Um que é ser Head de ESG do grupo B Partners e o outro que é ser CEO da Nossa Praia. Legal. E o B Partners é um grupo com várias empresas, certo? Sim, ela é uma network que tem embaixo dela 17 empresas. Essas 17 empresas, elas andam, né, pelos segmentos de comunicação, vendas e tecnologia, e é assim que a gente adora resolver qualquer problema dos nossos clientes. Legal. Dilma, me tira uma dúvida, em relação das siglas ESG e ASG, é uma questão de tradução? Quais são as diferenças entre essas 2 siglas?
Na verdade, elas significam a mesma coisa, Tá. né? O ASG é em português, que é o ambiental, social e governança. E o ESG é em inglês, só que o ambiental em inglês é environment. Claro. Então, o meio ambiente, né? O ambiental, ele em inglês é com E S vem de social e o G de governança. Sei. E aí o que acontece é que as pessoas às vezes ficam perguntando para você, mas é ESG ou ASG? Tanto faz, significa exatamente a mesma coisa. O que eu acho é que as pessoas costumam nomear mais como ESG pelo fato da sigla ter crescido muito, né? A sua importância e a procura por esse acrônimo, né? Porque é um acrônimo. E então as pessoas acabam usando mais o ESG do que o ASG. Entendi. E assim, a gente está falando de coisas, sustentabilidade, governança e ambiente, enfim, ele é composto por pilares. Como é que funciona esse mundo do ESG, assim? Não, o mundo do ESG é dividido justamente nesses 3 pilares, né? A questão ambiental, a questão social e a questão de governança. Então, eu costumo dar aquela explicação bem rapidinha, que é, o que a questão de governança faz? Vai colocar regras, né, que a gente vai ali seguir, políticas, vai entender processo, vai entender design de processo. Então, assim, tem uma parte aqui, né, de regras, de políticas e tal, que a governança traz. A parte do social, ela vai falar sobre pessoas, sobre recrutamento, sobre talento, sobre diversidade e inclusão de grupos minorizados, sobre programa de voluntariado, tudo isso e mais, muitas coisas, né? Eu estou falando tudo aqui, o que a gente vê por cima do iceberg e rapidamente identifica nos pilares. E a parte da questão ambiental vai mostrar para a gente como é que a gente diminui o impacto, né, que a gente causa na natureza, ou melhor hoje, como a gente regenera esse impacto, né, que a gente causa na natureza. E não adianta a gente falar, mas eu tô num escritório, eu não tô aqui, né, porque causa impacto. Tudo que a gente liga, computador, né, gerenciam aí, geram gases de efeito estufa. Então, como é que a condução que a gente pega para vir para trabalhar, nossos deslocamentos. Então, todo mundo gera impacto ambiental. Você comentou sobre regenerar. Eu vi na frente da Nossa Praia, que é a sua empresa, vocês falam sobre marketing regenerativo. Como que é isso? Bom, o que é o marketing regenerativo? O marketing regenerativo vem da economia regenerativa. E o que a economia regenerativa traz? Ela traz que a gente tem que ter um equilíbrio entre o lucro e a preservação e a regeneração, e entre a regeneração e o lucro. Empresas, sim, nasceram para ganhar dinheiro e esse é a missão delas e é aí que elas estão. Mas como ganhar dinheiro equilibrando o que a gente causa na natureza, né? O que a gente pode fazer para pessoas, o que a gente pode melhorar para essas pessoas, incluindo uma pessoa que sai de um lugar que não teve oportunidade. Então, é justamente isso que traz a economia regenerativa. E o marketing, ele vem exatamente desse lugar. Como é que eu uso a comunicação para causar impacto positivo entre marcas, pessoas e meio ambiente? É o meio de campo ali, então. Você expõe a importância disso através do marketing. Sim, a gente tem que expor isso porque a gente está no momento, e quando a gente fala isso não é mentira, né? Que ou a gente aproveita essa janela para virar o jogo como planeta, ou a gente não vai ter planeta daqui para frente. Você acha que teve algum ponto de virada que fez com que as empresas começassem a olhar para a ESG? Teve algum marco ou foi algo natural? Complementando a pergunta, Dilma, eu lembro de acho que uns 20 anos atrás, falava somente de sustentabilidade, né? E depois foi pivotando mais para o termo ESG em geral. Essa percepção minha é válida? Foi assim mesmo? Super válida. A gente falava em sustentabilidade, a gente depois falava na parte do social, em diversidade e inclusão, a gente falava de voluntariado, a gente falava de talentos, e alguém falava também de governança. O que acontece é que o Kofi Annan, quando secretário-geral das Nações Unidas, numa reunião com vários CEOs, ele fez uma provocação dizendo assim, gente, a gente está falando de coisas que estão separadas e a gente está vendo que o mundo está andando numa velocidade de desgaste muito maior do que a velocidade que a gente está regenerando.
né? Que tal a gente fazer uma provocação de trazer essas 3 coisas juntas e, com isso, acelerar o processo de regeneração? Então, essa foi uma provocação dele, e aí isso acabou dando força para vários outros pilares que ficavam um pouco mais esquecidos, inclusive o pilar ambiental, né? Para que ganhasse força e mais atenção para todos esses temas. Não é à toa que hoje ESG é meta para muitos dos CEOs dessas empresas, né? Então, se você está fazendo isso, está na sua meta, aquilo tem que andar. Não tem mais como voltar para trás. Me parece que está cada vez mais na meta das corporações, né? Eu vejo os executivos cada vez mais falando de ESG, e parece que quem tá um pouco atrasado está correndo atrás. É essa a visão também? Essa é a visão. Eu acho que com a pandemia, apesar da procura pelo tema, houve essa aceleração da procura pelo tema, de se falar pelo tema, e obviamente que a gente fala, né, e vai implantando, né? Então, hoje você vê empresas de diversas maturidades, empresas que têm uma maturidade muito alta, por exemplo, a Natura, e empresas de completamente baixa maturidade e que estão aí correndo atrás. O que eu acho é que, quando você junta tudo isso, você tem um fator muito positivo, que é o fator dinheiro, né? E aí você vê facilidades que a gente já vê na Europa, de que se a empresa tem uma maior maturidade ESG, o juro dela no banco é mais barato. Legal. Você começa a entender que essa conversa pode ser acelerada, né, de outras formas. Então, todas as empresas precisam, sim, se preparar para essa nova era, que é das empresas terem maturidade. Porque o que eu falo, ganhar maturidade em ESG não é do dia para a noite, é uma coisa que você vai trabalhando no longo prazo para construir isso. Bom, você citou um exemplo de fora da Europa. Você enxerga essa movimentação no Brasil também? Acho que fantástico o exemplo que você trouxe. No Brasil já tem exemplos parecidos também? Já tem algum movimento? Não, já tem um movimento para esses exemplos. Eu acho que esses movimentos ficam muito claros quando a B3 solta várias normas aí de mulheres no conselho, né, da questão de ESG, da questão, né, de pessoas pretas ou indígenas, né? Então, eu acho que, assim, o mundo do dinheiro é realmente ele que direciona para a gente esses objetivos, né? Então, o ESG tem, para mim, essa vantagem de estar associado a resultado financeiro. Por isso que os resultados vão aparecer, né, nessa jornada. Legal. Isso faz um link com meta muito, muito claro para mim, né? Quando você começa a ter empresas como a B3 influenciando e participando do jogo, começa a gerar um impacto muito maior. Sim, quando você vê, por exemplo, você tem um índice da Dow Jones, né, que fala exatamente o que você precisa ser e fazer em ESG para que a sua empresa tenha um maior valor, né? Legal, maravilha. Inclusive tem, não sei se você sabe disso, Gus, tem um cliente nosso, a gente tem uma frente hoje de formação, de educação, né, para públicos específicos. A gente forma jovens de baixa renda para inserir no mercado de tecnologia. Inclusive, os nossos projetos já saíram em relatórios de clientes nossos que estão abertos capital na bolsa. Saíram os nossos programas ali. Legal. Como ensinando tecnologia para o pessoal da logística ali, do centro logístico, e trazendo eles para o time de tecnologia, virando ali programadores, programadoras, enfim, bem legal. Não, isso é muito legal, né? Porque a partir do momento que as empresas se enxergaram como ecossistemas corporativos, né? Vocês como empresa estão, como eu também como empresa, nós estamos inseridos nesse ecossistema. Então, tudo que esse ecossistema produz, ele se auto-beneficia, né? Ali dentro. Então, isso é interessante, porque é um pouco assim, a gente faz o programa, mas é um programa que, na verdade, espelha para vários outros clientes, para várias outras empresas ali. Me diga uma coisa, Dilma, não tem empresa que se aproveita desse termo de ESG e diz que está tendo iniciativas de ESG para parecer bem para o público e acaba não tendo atuação? É o chamado greenwashing. Eu ia perguntar desse termo para você. O greenwashing é isso, são empresas que, na verdade, colocam uma coisa na comunicação que não é 100% verdade, às vezes ela até está fazendo, mas não está naquele ponto, então quem sou eu para julgar, né? Por isso que eu gosto de falar, até está fazendo, mas não está naquele ponto, mas a informação vem trucada, vem errada, né? Então, essa forma de quebrar esse ciclo virtuoso da regeneração
ele uma hora ou outra acaba acontecendo e aparecendo, né? E aí começa a custar caro na reputação dessas empresas. Então, isso hoje já se entende ESG como avaliação de risco, inclusive, né? Porque o risco de ter uma reputação ferida, né, quebrada, hoje, para a empresa reconstituir isso, é muito dinheiro para ela reconstituir. Então, o ESG entra nessa gestão de risco fortemente hoje, para que a gente consiga, né, entender os riscos que estão tendo ali e que podem afetar a reputação das empresas. E na ótica do consumidor, Dilma, tem alguma dica para a galera? Por exemplo, vamos supor que eu compre um shampoo, como que eu posso... É questão de pesquisa para saber se aqueles... Vou dar um exemplo aqui, famoso, né? Já foi pauta de muita conversa. Teste em animal, por exemplo. Acho que não é muito legal. Então, como que a pessoa pode descobrir isso? É questão de pesquisa de marca? Ou tem um órgão que fiscaliza e pune as empresas? Não, em relação a ESG, não tem, né? O que tem é uma pesquisa que acabou de sair da PwC, que diz o seguinte: 63% ou 64%, não lembro exatamente a porcentagem, mas 64%, estou arredondando aqui, dos consumidores querem produtos que sejam ESG. Eu acho que ninguém hoje vai no supermercado para comprar um shampoo e não olha se tem um animal riscado, que é o não testado em animais, né? E aí o que acontece? Quando o consumidor começa a exigir isso, muda toda a história. Porque é muito mais caro fazer teste em célula e tal. Mas hoje você tem a grande maioria de produtos sem testar em animal. Então, assim, o consumidor vai dando esse direcionamento e ele está mostrando o que chegava ali a menos de 20% antes da pandemia, hoje passou de 60%. Gente, a pandemia terminou há 2 anos atrás. Em 2 anos, o crescimento da exigência de um consumidor final querendo saber se esse produto é ESG ou não é muito grande. Legal. Você acha que a pandemia ela teve uma grande influência em cima do tema ESG? Teve alguma interferência ou não? Só passou e tudo bem? Não, eu acho que teve sim. Assim, o tema cresce muito de busca e eu acho que o tema fica famoso durante a pandemia, né? Teve uma hora que ESG ganhou fama, foi ali naquele período, né, de segundo ano ali de pandemia, porque ele atinge o ápice, todo mundo falando sobre ESG, sobre ESG. Embora a pandemia tenha retardado vários processos, processo de educação, a gente entende que foi, né, sofreu, processo de inserção de minorias nas empresas. Então, assim, a gente sabe que ali também teve um gap, né, na questão do ESG, que precisa recuperar isso, né, num prazo aí mais curto. Mas o assunto ficou, assim... instagramável, né? Durante mesmo a pandemia. E isso eu acho que trouxe uma questão positiva, porque saiu da pandemia nesse lugar, né? No lugar de repensar. Porque eu acho que o ESG, para mim, nada mais é do que uma forma criativa da gente pensar em oportunidade de negócios. Para mim, eu vejo muito ESG nesse lugar. Uma forma criativa para pensar em oportunidade de negócios. Legal. Dilma, me diga uma coisa. Na questão do porte da empresa, a gente vê muitas iniciativas de empresas grandes, né? E para a empresa de pequeno e médio porte, o que o empresário deve se preocupar nisso? O que está ao alcance dele? Tudo está ao alcance nele. Desde ser certificado por um selo B, a assinar o Pacto Global da ONU, aderir às suas ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, aderir a um dos movimentos aceleradores. Então, assim, tudo está na mão do pequeno. Né? Tudo está na mão do pequeno. E o que acontece a gente realmente busca boas práticas nos grandes. E eu acho que o que a gente tem que fazer é olhar as boas práticas, olhar o que tem aí e adaptar aquilo para a sua empresa e não deixar de ter. Porque dá para fazer muita coisa. As pessoas às vezes falam, não dá, mas eu falo, e se isso fosse exatamente seus insights criativos? Para onde caminharia o seu negócio? Entendi.
O selo B, o que seria, Dilma? O selo B é uma certificação do Sistema B, que certifica as empresas quando elas têm uma alta maturidade ESG, em relação à governança, em relação às políticas que essa empresa tem dentro, em relação a ter um canal de ética, né? Então, ele certifica empresas de alta maturidade ESG. É um selo, é o governo que chancela? Não, é uma organização, né, que chancela isso, que já é mundial e que tem várias empresas também chanceladas nessa certificação. Legal. E tem um segmento de indústria que tem mais facilidade que a gente possa mencionar, ou dificuldades nessa questão do ambientalismo? Claro que exploradores, sim, enfim. É isso, empresa de mineração, né? Ela tem maior dificuldade, não é que seja impossível, né? Mas sim, a dificuldade ali para ela, né, é pensar ali em várias outras coisas, né? Mas não tem assim um setor que você fale assim, esse realmente não dá para ser ESG, né? Eu acho que esse é o grande uma das grandes qualidades do ESG, né? Ele cabe em todos os segmentos. Legal. O ESG hoje, a gente comentou, ele já vem sendo cada vez mais cobrado até pelos C-levels. Você acha que ainda tem muita empresa com essa pendência marcada? Tem. Ainda é uma... Tem muita empresa com isso marcado. Eu acho que o ano que vem vai ser um ano para o Brasil acelerar, principalmente se aí no final do primeiro semestre vir essas normas de bancos, de empresas com maior maturidade ESG, juros mais baixos. Eu acho que vai ser uma corrida a isso. Assim, por exemplo, uma das coisas de governança ali, que a LGPD, muitas empresas no Brasil ainda não têm. Né? Então, muitas empresas não estão. As empresas de tecnologia, menos, porque todas elas precisam estar. Mas as outras empresas, tem empresa que não está ainda com a sua política de LGPD implementada, né? E isso vem da governança, do nosso pilar G. Legal. Você tem algumas grandes inovações que você poderia citar para a gente dentro dos pilares de ESG que causaram grandes transformações? Eu citei um exemplo aqui da questão na pandemia, tem uma visão de que o digital ele ganhou uma importância muito relevante nas companhias. E isso, no nosso programa de formação, por exemplo, abriu muita oportunidade para que a gente pudesse acelerar as formações. Teve alguma outra que você enxergou nos últimos anos que causou alguma revolução? Olha, eu tenho... Dos últimos anos, eu acho assim, inteligência artificial está ajudando muito aí, ajudando inclusive nos diagnósticos. Nós, na nossa praia, temos uma plataforma de diagnosticar, né, o momento da maturidade ESG que aquela empresa está. Então, a gente faz todo um relatório de todos os pilares e essa nossa plataforma, obviamente, já tem uma inteligência artificial que consegue lá buscar, no meu plano de ação, várias boas práticas do que as pessoas estão fazendo aí e compartilhamos isso, inclusive com os nossos clientes ali do que tá. Então, eu acho que a tecnologia, ela consegue acelerar esse processo de diagnóstico, ela consegue ver isso. Eu acho que dos últimos, da pandemia para cá, a gente teve um olhar muito grande novamente para a Amazônia, né, na questão de meio ambiente e entender que se a gente não regenerar, a gente vai perder. E que também nos dá uma oportunidade de ser protagonista de uma série de coisas para o mundo, aí com a Amazônia. O Brasil é um país super rico, eu sou aquela pessoa que eu sou muito positiva, né? E eu acho que a gente tem que parar, que a gente falar que é o país do futuro e de fato ser esse país do futuro, porque a gente merece isso, né? Legal, também sou bem otimista com o Brasil. Que bom. Ô, Dilma, em relação ao tema de transparência, como é que isso se encaixa nessa questão da ESG, a transparência de governança corporativa? Sim, a transparência está aí, está dentro do nosso pilar G, e as empresas têm demonstrado bastante isso, divulgando seus relatórios de sustentabilidade, seus relatórios, né, econômicos e as suas políticas através das suas próprias redes sociais. Então, hoje você entra em muitas empresas, clica lá,
política contra assédio. E aí você tem lá toda a política da empresa, de como é, de como não é. Os letramentos têm sido feitos, ou, por exemplo, uma política de segurança de dados, como ela é feita, uma política de compliance, né? Então você tem muito isso e a transparência cada vez mais é exigida, né? Pedindo para a gente essa transparência, eu acho que é fazer bons negócios, e negócios, eu adoro a palavra, regenerativos, daquele que a gente consegue equilibrar todas as coisas ali. Tá, Dilma, você deu um exemplo de como que dentro do contexto de pandemia cresceu essa aderência do público à questão, né, em relação a produtos com selo de sem testes de animais, o selo B. Tem mais alguma coisa que você perceba que na pandemia deu uma mudada ou uma acelerada? Não, acho que no ESG, assim, da minha percepção, foi isso, assim. Acho que os cursos de educação para ESG deram uma acelerada na pandemia, né? As pós-graduações, os MBAs, né? Eles também deram uma boa acelerada na pandemia, assim. Isso era uma pergunta que eu ia te fazer. Questão de formação para quem quer trabalhar com ESG, quer, né, como você tem uma empresa, pessoal que vai trabalhar na nossa praia. Eu falei sua praia porque eu sou investidor de um espaço de futevôlei em Guarulhos. Era tua praia, agora a gente mudou o nome. Pessoal que vai trabalhar com você ou vai trabalhar nos pilares de ESG das empresas, você comentou de pós-graduação, já tem então desde a graduação, já tem cursos livres, como que é essa área acadêmica? Hoje a gente já encontra MBAs de formação para ESG, né? Então você tem aí desde a Sampo Business School até um MBA da ESPM, né? Você tem cursos que você pode fazer, então tem no IP, onde eu também dou aula, além da ESPM. Então você tem curso do Instituto de Pesquisas Ecológicas no IP, você tem vários outros cursos, a própria ESPM tem esses cursos mais curtos. O que a gente sempre fala, assim, é que ESG é um assunto, quando você olha o todo, muito complexo. Você não vai conseguir mergulhar e ser absolutamente complexo em todos os assuntos do ESG, né? Então, eu sempre acho que a gente precisa ali escolher as nossas batalhas, né? Então, tem, assim, uma boa noção, uma noção profunda, né? Do que é o ESG, do que é cada pilar, de como fazer, mas aí mergulhe naquilo que você tem mais afinidade, que seja a sua especialidade, porque eu acho que facilita, né, esse aprofundamento, né, do assunto. Legal. Você comentou, aproveitando um gancho dos pilares, tem algum pilar que você gostaria de destacar a importância dele, que a gente não vem olhando tão bem quanto deveríamos? Olha, eu não acho que a gente não vem olhando tão bem. Eu acho que são 2 pilares do social que andaram para trás. Então, a gente teve muito mais mulher demitida durante a pandemia, porque como elas não eram chefe de família, então a gente demite, né, e os homens ficam. Então, a gente teve realmente isso é constatado através de pesquisa. E a questão de diversidade e inclusão também, a gente teve mais pessoas pretas sendo demitidas das corporações. Né? Então, eu acho que merecem, sim, um olhar nosso, porque a gente não perca a evolução. Legal, os 2 itens, eles estão amarrados ali aos layoffs, né? Só explicando para a galera das demissões em massa que falaram no Brasil. Sim. Durante esse período aí, final de pandemia, né? Legal, a gente se sentiu bem com a empresa de tecnologia, nossos clientes passaram alguns por layoffs, enfim, né? Inflaram os times. Eu te cortei, Gus. Não, era isso. Show de bola. E você falou de pós-graduação. Graduação tem alguma coisa que já vai iniciar no ESG logo de início de carreira? Existe uma carreira disso? Eu não sei se graduação tem, que eu desconheço graduação. Eu acho que as pessoas hoje, obviamente, fazem os seus cursos e depois vão fazer a pós, né, em ESG. Eu não conheço nenhum curso de graduação em ESG. Eu vou até pesquisar hoje, tá? Legal. Mas eu não conheço um curso que você saia graduado, né, em ESG. Vamos criar esse curso, então. Pois é. E aproveitando só na minha pergunta anterior, acho que você citou 2 pontos que precisam de atenção. Agora, tem algum ponto que você destaca, tipo, putz, o Brasil está indo muito bem nesse ponto? Olha, eu acho que melhorou a quantidade da criação de canal de ética,
ou canal de boa conduta, ou canal de denúncia, né? Eu acho que eu já vi no Brasil isso ser discutido com muitos dedos, e hoje é uma coisa que não tem que ter, todo mundo tem que ter, né? As pessoas têm que ter um lugar para recorrer. Então, eu acho que isso é um ponto para a gente, né? Positivo, que é olhar isso sem ter o preconceito, né? Esse pré-julgamento de dizer, assim que a gente implantar, isso vai acontecer. Na verdade, eu acho que é uma mentalidade mais antiga, acho que, não sei se eu posso chamar de mais antiga, mas é aquela linha. Se eu não escuto, eu não tenho problema, né? Pode isso. ser. Então, e aí a transparência, cômodo, né? Como a gente citou aqui, traz muito isso, né? Legal. E aí, eu tô... Tranquilo. Posso... É um tema que eu gosto bastante. O ESG, ele não é um pilar de empresa, ele é transversal, certo? Então, ele não é uma dor que só o RH precisa tomar. Como que vem sendo isso dentro das empresas? Assim? Ou é o RH que puxa e depois... Como que tem sido isso? Olha, tem sido de diferentes formas. Tem lugares que eu já vi o RH, né? O time de people, o RH puxar. Tem lugares que eu já vi governança puxar, mas ele tem que ser realmente transversal. Todo mundo tem que se engajar no tema e disseminar isso, porque ele, na verdade, é uma grande oportunidade, né? E dali podem sair muitos novos negócios. Legal, maravilha. E Dilma, comparando o Brasil aqui com os nossos vizinhos, Latam, né? América Latina, já é um tema que Chile, Argentina, Peru, Uruguai vem sendo discutido. O Brasil desponta como mais à frente do que essa galera em ESG, ou não? Olha, países com empresas globais, as empresas mais ou menos têm a mesma performance, né? Na sua evolução de maturidade ESG, né? Mas nesse ponto eu vejo até uma competição desleal com o Brasil, porque o Brasil é muito grande, a quantidade de pequenas e médias empresas que a gente tem aqui é gigante, né? Então, organizar tudo isso nas suas maturidades ESG, contra organizar no Chile, contra organizar na Argentina, as proporções, né, são desleais. Então, essa comparação eu teria que ver como é que a gente compararia isso e tal. Mas eu acho que a gente tem despertado um pouco as pequenas empresas para esse lugar. Esse lugar parecia muito difícil, muito complexo, e eu acho que muito do nosso papel é falar, gente, não é complexo, né? É uma oportunidade. Então, enxerga isso como, né, uma ideia muito legal que pode trazer novos negócios para você. Legal. Ô Dilma, e como é que uma empresa pode dar passos concretos nesse sentido? Assim, alguma empresa, um empresário que não sabe como começar nessa questão, ou ele quer ter um assessment de ESG, saber em que pé que ele está? Qual seria o caminho? Primeiro é o diagnóstico, né? Entender o diagnóstico do que ele... Porque às vezes ele fala assim, eu não faço nada. Mas quando você vai examinar, ele já faz alguma coisa. Só não chamava de ESG, né? Exatamente. Então, primeiro é esse diagnóstico. Então, a gente faz esse diagnóstico, a gente entende lá na nossa plataforma aonde ele está, né, naquela matriz de materialidade, com criticidade, e o que ele precisa, inclusive, fazer primeiro. Às vezes ele tem um problema que está na comunidade, que a hora que ele consegue se relacionar com a comunidade do entorno, melhora tudo para dentro, né? E como a gente está interligado. Então, aí você faz esse diagnóstico e, a partir desse momento, a gente vai desenhando insights, necessidades, até a gente chegar num plano de ação. E aí, com um plano de ação, né, a gente não deixa, a gente gosta de implementar, então a gente ainda faz essa parte da implementação na nossa praia, então a gente implementa para ele 100% do plano de ação dele, mesmo que a gente precise chamar, muitas vezes, um ou outro especialista de algum assunto muito específico, a gente monta um time para que a gente implemente isso. Eu queria voltar no assunto Nossa Praia, Dilma. Eu queria entender um pouco mais como que é a Nossa Praia. Eu dei uma olhada, óbvio, no site de vocês ali, vi os pilares, como eu falei, do marketing regenerativo. Além do marketing regenerativo, como é que vocês ajudam as empresas do assessment, um pouquinho nessa jornada, para a galera conhecer então mais? Lá. Nós somos divididos em 3 pilares que se interconectam, né, que se conectam ali, que o primeiro
a gente faz a parte de ESG Maturity, que é essa avaliação da maturidade ESG. Então, isso a gente pode fazer para empresas, isso a gente pode fazer para campanhas de comunicação ou para um evento. Hoje, né, a gente está exatamente, amanhã estreia aí o 10º Congresso de Inovação da CNI e nós somos os responsáveis por fazer toda a avaliação, né? Então, a gente fez uma consultoria ali de como ser ESG, desde a montagem de uma cenografia, para onde a gente vai destinar resíduo, como é que a gente vai fazer essa reciclagem de resíduo. Para você imaginar, tem até uma composteira lá, né? Fazendo essa reciclagem, né? Essa reutilização do lixo orgânico. Então, até isso a gente tem no lugar. Então, a gente conseguiu partir do score do 9º Congresso, né? Entender onde estava, mostrar para eles aonde estava e conseguir evoluir essa maturidade ESG. Então, a gente vai mensurar novamente para que a gente tenha exatamente esse comparativo. Mas desde implantação de política de violência contra a mulher, né, a gente tem nesse lugar a salário digno. Então, como é que a gente trabalhou tudo isso, né? Dentro, então a gente foi lá e nesse pilar a gente diagnosticou onde estava, traçou, né, a meta, fez ali um plano de ação e a gente, obviamente, traz para o marketing regenerativo para que a gente aplique esse plano de ação. Então a gente fez letramento, treinamento, né, como é que seria tudo isso, acompanhando todo o processo e ali sendo os guardadores desse processo. E a gente tem um último pilar, que é o pilar Vox, que é o pilar que a gente entende que tem vozes da comunidade, né, da Creator Economy, super potentes, mas que ainda não são vistas pelo grande público. E essa é o que a gente gosta de fazer, indicando ou para uma palestra, ou para ser porta-voz de uma campanha, ou para dividir os seus saberes, né, com essa marca e co-criar junto. Legal, maravilha. Então, só reforçando, desde a parte do acesso até a implementação, e eu gostei que você falou de métricas, que é muito importante para mim, né, mostrar os resultados, o impacto. Sim, métrica em tudo, né? Fantástico. Governança manda isso, quer saber o que é, onde vai chegar, né? Fantástico. Muito legal. Você ia falar uma coisa? Não, eu queria saber, a gente falou um pouquinho da nossa praia, tem mais alguma coisa que você queira comentar? Você tem um trabalho voluntário também, de uma Rede Mulher Empreendedora, né? Se quiser explicar. Vou explicar, porque vem aí o fórum da Rede... vou fazer jabá, hein? Fica à vontade. Vem aí o fórum da Rede Mulher Empreendedora, da onde eu faço um trabalho ali de doação mesmo do meu tempo, então um trabalho voluntário para tudo que a gente precisa, porque a gente tem dentro dos pequenos negócios mais de 50% de mulheres donas desses pequenos negócios. Então é super importante que a gente entenda a questão do empreendedorismo feminino e depois a questão do empreendedorismo já feminino com mais uma camada negro dentro dessa história, né? Então, sim, sou voluntária nesse projeto da Rede Mulher Empreendedora, sou influenciadora. E, Dilma, como que você enxerga o papel do governo no tema ESG? Sei que quando a gente fala de governo envolve muitas polêmicas, etc., lados diferentes, mas como que você vem enxergando tanto o Brasil fazendo um comparativo com lá fora? Você trouxe o exemplo, de novo, né, o exemplo dos juros, achei fantástico ali, né, empresas ganhando algum benefício por conta de ESG. Você vê o governo já se preocupando com isso ou a gente está muito para trás? Não, eu vejo o governo se preocupando com isso. Assim, tudo que a gente fala de ESG e que as empresas estão fazendo, gente, não vai ser nada se a gente não tiver política pública para suportar tudo isso ou para conseguir equiparar todo mundo no mesmo lugar ou medir todo mundo, enfim, de alguma forma ou outra, né? É um pouco a LGPD. Eu tenho aqui, eu cuido dos dados, eu não deixo... né? Mas aí vem uma questão pública, que é uma lei, e que aí põe o parâmetro naquilo. Então, sem a questão, né, do governo, né, a questão política, a gente não vai conseguir evoluir. Né? Isso é muito claro. Mas, quando eu vejo assim, um BNDES começar a pensar nisso para discutir, né, e impulsionar empresas que tenham essa visão regenerativa, o jogo muda. Uhum, né? Perfeito. E eu acho que é isso que a gente vai ver
muito ano Legal. que vem esse jogo mudar. Já existem leis relacionadas a ESG, projetos de lei? Tem alguma coisa mais... Não, Ainda a não. ESG como um todo não, né? Tá. Tem, obviamente, a lei do desmatamento, tem Legal. várias leis aí que, gente, você não pode cortar uma árvore, Perfeito. né? Então, assim, existem leis que estão entre os pilares, né? Tá claro. Então, elas estão ali, mas ela não tem uma lei do ESG que demande isso, não tem, até porque esses pilares são, como eu falei, né, são complexos, né, e podem ser muito profundos ali para a gente entender. Mas existem sim as políticas dentro do Ministério do, né, enfim, do Meio Ambiente, entre igualdade social, né? Então você vê cada um, né, dos ministérios fazendo o seu trabalho aí. Legal. E a nível Brasil, as discussões de ESG elas estão mais centralizadas em São Paulo? Já tem esse assunto está disseminado no Brasil como um todo? O que você tem sentido em âmbito nacional? Eu acho que São Paulo acaba falando talvez um pouco mais desse assunto porque é sede de grandes empresas, mas é um assunto que está aonde tem negócio hoje, né? Aonde tem negócio, então é um pouco isso. Quer criar um unicórnio? Começa a pensar pelo ESG, senão hoje já não vai ser um unicórnio. Tá né? claro. Perfeito. Voltando naquela ideia do primeiro passo, então acho que é buscar conhecimento sobre o tema, né? Isso. Eu acho assim, busca conhecimento sobre o tema, pesquisa, tem bastante coisa na internet, tem muita coisa open source, né? Que é aquela coisa que você vai lá e baixa. Por exemplo, a gente vai lançar a semana que vem. Eu faço parte de um grupo chamado ESG para Já, e a semana que vem a gente lança um template do Canvas Business Model, baseado no Canvas, só que ele para regeneration. Ah, que legal. Né? Então, ele é um business model regeneration. E a gente fez em cima do próprio Canvas, né? Eu digo, um grupo de quase mais de 30 pessoas, a gente se uniu para produzir esse conhecimento. E tem um playbook que a gente também está lançando, que é como é que você aplica aquilo. Não é exatamente para os iniciantes, por quê? Porque você precisa ter... Ele não diz o que você tem que fazer como ESG, mas ele diz como pensar ESG no seu negócio, né? Então, partindo do Canvas que você também precisa conhecer. Não é nada difícil, nenhuma tecnologia impossível, mas a gente hackeia como ESG a partir desse olhar. Bacana, muito legal. Gus, Aproveitou, aprendi bastante. Uma verdadeira aula. Muito bem. Dilma, queria te agradecer demais por esse bate-papo. Em nome do Papo Tech, da Maita, acho que é um tema, de novo, de extrema importância. Que está em alta, inclusive, a gente percebeu nos eventos. Né? Inclusive o Web Summit falando muito disso, né? E será que agora vai falar de novo? Eu acho que sim. Estaremos em Portugal no Web Summit, acho que muita pauta também sobre ESG. Te convido a gente conversar disso depois. Eu estarei lá, posso trazer as novidades aqui, de fazer mais fóruns. As portas da Maita estão sempre abertas para você. Tem mais algum ponto que você queria destacar da jornada? Acho que tenha ficado faltando aqui do nosso bate-papo. A gente passou por tudo, assim. Acho que deu um bom conteúdo. Legal. Conheci uma pessoa do Castelo Rá-Tim-Bum, que é o programa que eu acompanhei durante toda a minha infância. Vai ter que ter foto. 30 anos atrás eu também era bem jovem, tá, gente? Era bem jovem. Não fala 30 anos atrás que me dá uma depressão, né? Eu não tava vivo. Eu não tava vivo há 30 anos atrás. Gente, mas posso falar? Pra mim não dá, não. Você me surpreendeu, Dilma. Eu ia falar, meu Deus, ela fez com 5 anos. Não é possível. Legal. Isso é maravilhoso. Então, Dilma, obrigado, de verdade. Espero que o pessoal tenha gostado desse bate-papo. E espero reencontrá-la mais vezes aí para discutir esse tema tão importante. Bora trocar saberes. Obrigado, galera. Legal, gente. Valeu.